Olá pessoal, boa noite. Boa noite, hoje é dia 15 de outubro de 2025 e estamos juntos novamente para começar a fazer a live semanal. Essa live não poderia deixar de existir no mês de outubro. É uma live que eu faço todo mês de outubro, porque é importante a gente estar sempre alertando todas as mulheres com relação à prevenção do câncer de mama. Afinal de contas, o Outubro Rosa é destinado a essa campanha e todos os profissionais da saúde se unem para que possa estar expandindo mais conhecimentos, informações, para a gente poder cada vez mais reduzir o número de mulheres que sofrem hoje com essa doença. Então, para quem não me conhece e está chegando agora, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, funcional, integrativa, né? Tenho especialidade em gastroenterologia, em fitoterapia e trabalho muito com saúde da mulher. Por isso, eu não posso, mais um motivo que eu não poderia deixar de falar em outubro do câncer de mama, Então, boa noite Azevedo, Drica, Bernardo, Davi, boa noite a todos vocês, Coelho, Vim até de um rosa forte hoje para homenagear, para mim poder fazer essa live, Tamanha empolgação que eu tenho, até porque, gente, o que acontece? Semana passada eu não fiz live, vocês sabem, quem me acompanha sabe que eu fui na Romaria de Nossa Senhora Aparecida, então são 5 dias, de segunda até sexta-feira, e realmente não havia a menor possibilidade de eu fazer a live. Queria muito, estava com muita vontade de fazer a live durante a finalização da nossa Romaria, mas eu digo para vocês, confesso que tamanha emoção, eu não estava conseguindo nem falar, Então eu falei, não vai dar para mim poder fazer a live, mas eu várias vezes pensei sobre isso. E quero aqui no começo da nossa live, antes de mais nada, antes de começar a falar sobre esse conteúdo tão importante, agradecer cada um de vocês que me acompanharam, que me deram força, que me deram incentivo, que me falaram tantas coisas lindas. Nossa, gente, é emocionante fazer todo esse trajeto com vocês do lado. Eu digo para vocês que potencializou ainda mais toda essa energia que eu tenho durante a Romaria, é a terceira que eu faço. Então é maravilhoso. É uma vivência espiritual que não dá para a gente falar sobre ela, porque não tem palavras para a gente poder explicar. Mas enfim, gente, voltei com mais energia, com mais disposição e com meu coração cheinho aí, de emoção e fé ainda mais, em Nossa Senhora Aparecida, em Deus que está ali por cima de tudo, em Jesus. E é isso aí, até porque a nossa live de hoje, ela vai ter que ser falada um pouquinho sobre essa questão da espiritualidade, que é muito importante. Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, eu já me apresentei. Minha Fabiana entrou na live, ela estava comigo ainda. Essa Romaria, gente, ela é maravilhosa. Agora imagine eu, como mãe, levar minhas 2 filhas e meu genro junto comigo, fazendo essa Romaria. Então é muita emoção realmente. E a Fabiana, é lógico que eu te amo, não vou começar a chorar, hein? Eu te amo imensamente, é indescritível também o amor de uma mãe por um filho, gente? E eu sou fã número 1 das minhas filhas, sou mesmo coruja das minhas filhas e dos meus netos, é isso aí. Mas vamos lá, gente. Bom, o câncer de mama, gente, é o segundo de maior incidência entre as mulheres. Ele só perde para o câncer de pele. Nós temos uma estimativa, através de estudos que foram feitos, que a cada ano, a partir de 2020, nós teríamos por ano 66 mil casos de câncer de mama, entre as mulheres, logicamente. Então, veja, é muita coisa, Entre os cânceres das mulheres, o câncer de mama ganha como número 1. Então, é muita gente. Infelizmente, a gente sabe que muitas mulheres ainda vêm a falecer
por causa justamente dessa questão de não ter a informação com relação à prevenção do câncer de mama. E o que eu quero bater hoje muito na tecla é que, assim, tem muitas mulheres que ainda acham que a prevenção é fazer o exame, quando fazem anualmente. Porque eu ainda pego aqui no consultório, quer dizer, eu tenho muitas mulheres que eu atendo aqui no consultório, que, gente, independente da classe social, acabam não tendo o autocuidado que deveriam ter e ficam às vezes 2, 3 anos sem fazer os exames, o check-up anual que pelo menos toda mulher deve fazer. E entre eles estão os exames que são importantes para poder detectar se está tendo algo anormal, né, com relação às suas mamas, né? Então veja, isso é de extrema importância. Mas, além disso, eu quero salientar que a gente tem a prevenção primária para se fazer. E é isso que eu quero, como nutricionista, eu tenho o dever de falar isso para vocês. A gente tem estudos recentes, eu fiz uma pesquisa por esses dias, já sabendo que eu ia fazer a live, dos estudos mais recentes, 2024 a 2025, o quanto a alimentação tem influência na redução do risco de câncer de mama. Porque, gente, câncer de mama, ele tem uma probabilidade aí, 25% da causa de você desenvolver, em torno de 25% é uma das causas, né? É a percentual de causas. Então, a gente tem sim essa gama, tem 2 genes que a gente tem que fazer uma investigação, BRCA1, BRCA2, que são genes protetores nossos, que uma vez que há uma mutação nesses genes, a gente acaba ficando mais desprotegida com relação ao câncer de mama. Então é importante, quando você sabe que alguém na sua família já teve, né, a mãe, a avó, você fazer um exame do BRCA1, BRCA2, para poder ver se você tem esses genes ou se ele está em mutação, né? Para você ter mais cuidado ainda. Agora, gente, se 25% é a causa de eu desenvolver ou não o câncer de mama, os 75% é o estilo de vida. É a maneira que cada um vive a sua jornada. E isso desde o momento que nós nascemos, né? Nós começamos a envelhecer a partir do nascimento. E veja bem, nós já temos a herança aí que veio do pai e da mãe, que não vai depender da gente, depende dos nossos pais a responsabilidade, né? Logicamente que na fase da infância, quem cuidou de nós foi nossas mães, nossos pais, então também não depende de nós, mas a partir do momento que a gente começa a ter uma autonomia sobre as nossas escolhas de alimentação, que vem com a educação que nós tivemos, e também com a interferência do meio que nós vivemos, da questão da importância do exercício físico, da importância da maneira que a gente se relaciona com a vida, das nossas emoções, das nossas vivências, a gente vai trilhar um caminho que vai nos levar a um adoecimento maior, com maior risco, entre eles o câncer de mama, ou não. A gente afasta a doença da gente, dependendo do caminho que nós levamos, essa trajetória que é a nossa vida. Então, vejam a importância do estilo de vida. E isso em todos os estudos demonstram que nós temos que ter esse cuidado. E o que eu quero dizer para vocês aqui é que quais são esses cuidados que a gente possa ter além de fazer os exames. Então, vamos começar então primeiro falando dos exames, falei da questão genética. Então, você, mulher, que tem que, independente se você teve mãe, a avó que já teve câncer, irmã com câncer de mama, é importantíssimo que você faça pelo menos os exames que eu quero colocar aqui para vocês, ó. Deixa eu até colocar que eu até fiz eles. A mamografia, logicamente, que é um exame de imagem, ultrassom, que é horrível, né? Mas ainda eu falo, ainda vou inventar uma mamografia melhor para nós, não sofrer tanto. Ultrassom de mamas,
Os CAs, que são os marcadores tumorais, marcam aí, ó, o 15,3, o 125, o 19,9. E também essa avaliação genética do BRCA1 e BRCA2. É lógico que daí tem o check-up normal de exames de sangue e tudo mais, hormonais e tudo mais, né? Mas esses são os mais direcionados para a questão das mamas. E aí, na questão da alimentação, a gente sabe que pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados, excesso de carne vermelha, excesso de açúcar, farináceos, embutidos, bebida alcoólica, tá? Tudo isso é muito prejudicial e aumenta o risco de você desenvolver não só o câncer de mama, né? Mas já que a gente está falando nisso, vamos nos focar mais nessa questão. 25% a mais de desenvolver o câncer de mama. Então, a maioria, eu estou dando uma média do que os estudos demonstram pra gente. Porque geralmente, vamos pensar junto comigo, as pessoas que consomem mais esse tipo de alimento, elas deixam de consumir coisas boas, porque inclui esses alimentos e não vai sobrar espaço para coisa boa, concorda? Então, são alimentos mais inflamatórios, são alimentos mais oxidativos, que vão ácidos, que vão acidificar mais o meio. E as células tumorais, elas adoram o meio ácido para se desenvolver. Elas adoram açúcar para se desenvolver. Então a gente dá alimento, a gente dá a condição para você poder estar proliferando as células tumorais. Todos nós, todos os dias, formamos células tumorais. Só que se eu tenho um bom sistema imunológico, se eu tenho um sono reparador, se eu tenho nutrientes, se eu tenho como combater essas células para poder meu sistema imunológico fazer uma fagocitose, uma autofagia, enfim, para poder matar essas células, beleza. Durante o sono eu faço isso. Agora, se eu sou uma pessoa que só come esse tipo de alimento e, logicamente, meu sistema imunológico está enfraquecido, eu já não durmo direito, eu sou estressado, eu não faço exercício, eu sou fumante, é lógico que você tem muito mais condições para, quando você formar essas células se proliferarem, porque o nosso terreno biológico está comprometido. Terreno biológico, gente, é o seu corpo. E se você não cuidar do seu terreno biológico, quem é que vai cuidar? Conta pra mim. Nós, como profissionais, a gente orienta o paciente, mas quem cuida do terreno biológico é você. É você que tem que ter o seu autocuidado, tá? Bom, a questão da alimentação, gente, é muito forte com relação ao desenvolvimento de doenças, né? É algo que é determinante na maioria das vezes. Então, por isso que eu quero alertar muito com relação a isso, né? Além disso, desequilíbrios emocionais. Olha, eu digo pra vocês que toda vez que eu atendo uma pessoa que chega pra mim e fala, eu tive câncer de mama, eu estou com câncer de mama, eu sempre pergunto, a primeira pergunta que eu faço, quais foram, né, os picos emocionais que você viveu nesse tempo, né? O que aconteceu na sua vida? Você teve alguma perda? Você teve uma perda de trabalho, uma perda de uma pessoa querida, terminou um relacionamento, tem problemas com os filhos, enfim, tudo isso pode ser um grande gatilho para o desenvolvimento de câncer, principalmente o câncer de mama na mulher. Então, não está desconectado o cérebro do seu corpo. Fatores emocionais são grandes gatilhos para que isso aconteça, tá? Isso eu quero deixar bem claro. E nós, mulheres, somos uma esponja emocional, né? É muito diferente, a gente é pura emoção, muito diferente de homem, que é muito mais racional. A gente engole muito mais coisa, a gente tem muito mais condições, você vê, a mulher tem muito mais ansiedade, tem muito mais desequilíbrios emocionais, a gente mais emotiva, a gente se deprime mais, se decepciona mais. E isso tudo, dia a dia, é como se você estivesse engolindo um veneno. Chega uma hora, vai explodir.
né? E de que forma? Através de um câncer de mama, tá? Ainda mais se eu vou somatizar isso com uma alimentação ruim. Ainda mais se eu vou somatizar isso com excesso, com exposição de metais pesados. O cádmio, o chumbo, o alumínio, fragmentos de plásticos que hoje a gente tem em tudo quanto é lugar, né? Xenobióticos, que são disruptores endócrinos, né? Hormonais, que vão desequilibrar seus hormônios. Eu estou falando de pesticidas, de agrotóxicos, de poluentes, né? Tudo isso, bisfenol A, né? A fumaça toda. Quem acha que é legal comer churrasco toda hora, pois é, aquela fumaça do churrasco é extremamente tóxica para o nosso organismo. Só que você fala, mas eu como de vez em quando. Ok, se você tem como se defender, bacana. Agora, fica toda hora comendo isso. Então, tudo isso tem que tomar cuidado. Marcelo fala, depois a senhora pode repetir os exames para fazer? Não conseguir anotar. Assim que minha esposa chegar, vou passar para ela. Vou repetir agora outra vez para o Marcelo, tá? Porque eu acho isso muito importante. Além do check-up total, mamografia, ultrassom de mamas, marcadores tumorais. Então a gente faz CA 15,3, CA 19,9, CA 125. Além disso, uma avaliação genética de dois genes, gente, BRCA1 e BRCA2, tá? Esses são os exames, tá, Marcelo? E essa live vai ficar gravada, se Deus quiser, também. Bom, aí continuando. Então, isso tudo vai fazer com que haja um desequilíbrio, a exposição a todos esses poluentes. Ó, maquiagem, tá cheio de metal pesado. Hoje a gente tem a disponibilidade de maquiagens sem isso, sem todos esses metais pesados, desodorante cheio de alumínio. Então vamos somar isso. É o batom, é a maquiagem, é o perfume, é o desodorante, é o que eu como, onde eu esquento a comida, enfim, onde eu faço a comida, e o ar que eu respiro. Tudo isso é uma avalanche de coisas, de poluentes, de substâncias químicas que o nosso corpo não está preparado para receber. Pois é, gente, isso vai, com o passar do tempo, vai somatizando. Por isso que a gente tem que ter na nossa mão, que está na nossa mão como arma, a nossa alimentação. Além disso, ter um sono reparador, né? Pessoas que têm privação de sono, um sono deficiente, como eu falei, durante o sono é onde a gente vai fazer reparo de tudo que a gente estragou durante o dia. É onde você vai matar essas células tumorais. Ficar sem dormir 1, 2 dias, pontualmente, ok, mas todos os dias não, tem que procurar ajuda. O que está acontecendo para esse sono ser assim? Vamos fazer higiene de sono. Outra coisa, sedentarismo. Não dá mais em dias atuais, onde a gente vive falando da importância do exercício físico, alguém ainda achar que não é importante, que é luxo, que se dá tempo eu vou. Eu não quero nenhuma de vocês, não é a intenção de vocês ficarem marombadas. Mas tem que se movimentar. Movimento é vida, movimento é saúde, músculo é saúde, músculo é saúde. O excesso de gordura é doença. A obesidade é um dos fatores grandes de risco para aumentar o risco de câncer, gente. As células adiposas, as células de gordura, elas fabricam, elas produzem substâncias pró-inflamatórias. Aumenta radical livre. Vai fazer danos lá no seu DNA de celular, vai causar alteração celular e isso vai aumentar o risco de câncer. Então não é para ter sobrepeso e obesidade. E a gente sabe que a mulher, climatério, menopausa, aumenta muito essa gordura visceral que traz resistência insulínica. Insulina alta é extremamente inflamatória, que vai ser um agravante para aumentar o risco de câncer. Grande parte das mulheres hoje ficam com medo da reposição hormonal, pois saibam que a obesidade é muito mais grave do que a reposição hormonal. Reposição hormonal evita câncer. Reposição hormonal bem feita, com hormônios bioidênticos, reduz o risco de câncer de mama, reduz o risco de câncer de ovário, de endométrio, de útero. Então, gente, olha, não dá mais para você pensar em sedentarismo. Vai caminhar,
não tenho dinheiro para ir na academia, vai no parque, vai andar mais a pé, procura um lugar seguro, porque hoje a gente infelizmente ainda tem essa questão. Eu tive paciente, gente, que não tinha dinheiro para academia, ela andava, sabe aonde, gente? Não é o melhor lugar, logicamente, mas ela andava no estacionamento de um shopping. É isso porque ela andava muito cedo pela manhã antes de trabalhar. Né? Foi uma mulher que me marcou demais, uma paciente há muitos anos atrás. Ela perdeu mais de 20 quilos comigo. E ela fazia a caminhada todos os dias às 5 horas da manhã, tá? Dentro de um estacionamento de um shopping, de supermercado que abre mais cedo, e ela caminhava lá. É tedioso? Mas isso é força de vontade, é necessidade, tá? Não tem mais o que, isso é gostoso, isso não é o que precisa ser feito. Fumo, é lógico que é uma outra grande causa também de risco de câncer. Desbiose intestinal. É outro ponto. Vocês sabem que o meu foco de trabalho é intestino também. Eu sou especialista em gastroenterologia. Eu fiz uma especialidade dentro da nutrição em gastroenterologia. Agora veja, por que isso? Porque eu sei que o intestino está coligado com todo o nosso corpo, inclusive com desequilíbrios hormonais, que podem te levar a ter um desequilíbrio também no estrogênio e, consequentemente, aumentar o risco do câncer de mama, tá? Então, gente, não dá para ter desbiose, não dá para ter inflamação intestinal e deixar virar as costas para isso. Não dá para ter diarreia, constipação e achar que tá tudo bem, né? A gente tem aí um desequilíbrio porque o estrogênio que já deveria estar indo embora, se eu tenho um desequilíbrio no intestino, ele vai voltar para a circulação outra vez, né? Então, a gente chama isso de estroboloma. Eu não quero entrar em detalhes, que é muito técnico, mas é isso que acontece. Então, não dá para pensar nisso. E, lógico, desequilíbrios hormonais. Então, a gente sabe que tem algumas mulheres que têm esse desequilíbrio na idade fértil e outras que começam a ter a partir do climatério. E aí isso também tem que ser olhado, né, de uma forma, uma assistência diferente, mais assistido, para você poder estar regulando isso o máximo que você consegue, porque são esses desequilíbrios, né? Essa mulher que é mais estrogênica, que dá pico, né, de estrógeno, porque o câncer de mama, ele é um câncer hormônio dependente. Então a gente tem que estar sempre com o olho atento nessa questão dos níveis hormonais. Então essas são as principais causas aí. Agora, vamos falar sobre a alimentação, gente. Agora eu quero que vocês, por favor, anotem tudo isso que eu acabei de mencionar, de que eu vou falar, né, na verdade. Deixa eu ver o que tem aqui de pergunta, que eu tô falando aqui empolgada, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ju, obrigada, aqui. Vamos falar de alimento agora. Oi, Marcos. Aqui, vamos lá. Não tem pra cá, vamos ver se tem pra baixo. Aí. Bom, muito bem. Então, prosseguindo aqui. E afinal, doutora, é uma mudança de estilo de vida, lógico, como eu falei pra vocês, colocar a prática regular de exercício, ter um sono reparador, controlar o estresse, colocar essa questão de modular os hormônios, proporcionar uma saúde intestinal melhor, mas é lógico que tudo isso também a gente tem que pensar com um grau de importância muito, muito alto a questão da alimentação. Então, sobre alimentação, qual é que é a dieta, doutora, mais importante, né, que tem a ver com a prevenção do câncer de mama? Eu digo para vocês que cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar e falar para toda mulher que tem câncer de mama, o melhor é ter uma dieta cetogênica. Já que eu falei que o câncer adora açúcar. Então a gente tem que estar controlando os carboidratos, né? Mas será que é tão fácil assim fazer uma dieta cetogênica? Não, não é tão fácil. Então eu não consigo aplicar isso para todas as pessoas. E às vezes a pessoa já vem com muito debilitada, aí eu vou fazer uma dieta cetogênica, possivelmente, isso pode alterar até mais a fragilidade que ela se encontra no status nutricional. Então, cada caso é um caso. Gente, eu posso fazer uma alternância.
Posso fazer uma mediterrânea com adaptações sempre individualizadas. Posso fazer uma cetogênica, às vezes por 15 dias, por 3 semanas. Posso fazer uma vegetariana. Os estudos demonstram uma eficiência incrível na dieta vegetariana, ou seja, quanto mais plant-based, melhor. Veganas também, que é mais difícil ainda para quem não tem o hábito, mas de repente fica 10, 15 dias, volta outra vez com uma outra mediterrânea. Então, às vezes, a alternância é interessante, uma low carb, por que não? Então, essas dietas todas são dietas apropriadas, indicadas para a gente poder aplicar, são estratégias indicadas para a gente aplicar para as pacientes que têm um risco maior de câncer de mama, ou já tiveram, ou estão em tratamento, né? Então, são dietas mais adequadas, que os estudos demonstram, tá? Então, a low carb, mediterrânea, vegana, vegetariana, cetogênica, são todas as dietas mais adequadas. Agora, quando, para quem, eu preciso avaliar. Quanto tempo de cada uma também é outra questão. Depende, é uma paciente que tem obesidade, eu preciso fazer também uma restrição calórica, eu tenho que ver tudo isso. Eu tenho que corrigir aquilo que eu acho que é mais prioridade para ela, né? O que é prioritário para o paciente. Eu já disse para vocês das causas, então eu tenho que corrigir as coisas que estão inadequadas a partir do momento que eu sei que aquilo pode levar a um risco maior. Então hoje eu estou falando de prevenção, né? Que dirá no tratamento mais assistência ainda. Mas eu quero hoje enfatizar essa questão da prevenção. Então, na prevenção, eu posso usar qualquer uma delas, desde que seja individualizada, personalizada, né? E posso alternar tudo isso. Agora, uma coisa é fato, gente. O excesso de carne vermelha é uma das coisas que vários estudos comprovam que não é a melhor coisa para quem quer ter prevenção de câncer de mama ou qualquer outro câncer. Então, cuidado com carne, excesso, não precisa excluir, mas a gente precisa ter cuidado com excesso de carne vermelha, tá? Outra coisa importante, laticínios, principalmente leite de vaca, o queijo, porque você tem muito um fator de crescimento, que é o IGF-1, e esse IGF-1 que está presente nos laticínios, no leite da vaca, que não adianta falar que toma sem lactose, que não tem nada a ver, gente. É leite da vaca, em pó, desnatado, integral, sem lactose. É tudo leite da vaca. Todos eles têm esse fator de crescimento que é o IGF-1. Sabe? O IGF-1, ele faz um crescimento maior das células tumorais. Então, quem está ou quem quer prevenir, já sabe que tem que excluir ou pelo menos reduzir esse grupo de alimentos dos quais eu estou falando, que são os laticínios, tá? Além disso, eles vão acidificar mais. São, para quem então não consegue digerir essa caseína, que é a proteína, a principal proteína do leite, pior ainda porque ele vai se tornar inflamatório, pode piorar uma desbiose intestinal, a permeabilidade intestinal, pode piorar uma resistência insulínica e por aí vai. Não é esse o tema da nossa live, mas esse é um agravante sério que a gente tem que estar de olho. Então, assim como o glúten, né? Então, para quem não consegue digerir o glúten, né? Então, quem tem uma intolerância, uma hipersensibilidade ao glúten, a gente tem que excluir esses alimentos. Porque esses alimentos que você tem hipersensibilidade ou a intolerância alimentar, eles vão agravar a sua desbiose intestinal, vão aumentar a permeabilidade do intestino e, consequentemente, isso pode gerar uma inflamação de baixo grau, uma acidificação maior, uma produção maior de radicais livres e, consequentemente, agravar um problema que você pode ter uma predisposição a ter, como no caso o câncer de mama, tá? Bom, além disso, a exclusão também, calma que eu vou falar o que vocês vão comer. Você vai falar o que vai sobrar, doutora? Tem muita coisa, hein? Calma lá. Além disso, a redução ou a exclusão, né, dos carboidratos de índice glicêmico alto. Eu falei para vocês
que células tumorais gostam muito de açúcares, né? Adoram aí, tipo uma formiguinha. Então, mesmo sendo mel, que é um alimento bom, a gente tem que excluir, né? Ou se você for consumir, que você está pensando só na prevenção, não tem o problema, consuma de vez em quando, né? Ele tem alto índice glicêmico. Então, farináceo, o açúcar, então, nem para que consumir açúcar, gente? Uma caloria vazia que só vai inflamar, vai deixar você mais velha, vai fazer glicação nas células, então vai dar flacidez, vai dar ruga e vai piorar toda essa questão da microbiota intestinal, né? Então, farináceos, farinhas, mesmo que são farinhas sem glúten, mas são farináceos, bolachinha toda hora. Ontem mesmo, eu vou abrir esse parênteses para quem não viu meus stories de ontem, que eu atendi uma paciente essa semana que vivia de clube social. E quando eu falei que eu tenho que remover, porque é uma paciente que tem uma esofagite severíssima, eu falei, não dá para continuar com o clube social. Gordura hidrogenada, mais farinha de trigo, gente, sal, que alimento é esse? O que você vai esperar de um alimento desse? Problemas. Quem come clube social de manhã, tarde e noite. Quem come bolachinha abissal, quem come creme cracker, quem come rosquinha, quem come fandangos, quem come biscoitinho o tempo inteiro, salgadinho o tempo inteiro. Eu fico boba quando eu vou no shopping, na praça da alimentação, e vejo na hora do almoço as pessoas comendo croissant com refrigerante. Aí é lógico, é pedir para ter problema, né? E você que é mulher, que tem um organismo muito mais complexo que o homem, que está numa idade de risco, que começa a ter desequilíbrio hormonal, gente, para pensar. Não dá para viver com isso. Não dá para ter saúde com pão de queijo e cafezinho e cappuccino. Não dá para acordar de manhã e pensar no café com leite, pão e manteiga. Aí é lógico, eu tô aqui para alertar, mas quem vai decidir sobre o seu caminho, a sua vida, a sua saúde ou a sua doença é você. Agora, quem planta uma coisa, tipo, não dá para plantar abacaxi e colher melancia, não vai dar, né? Então, você sempre vai colher na vida aquilo que você planta. Então, a sua mãe e seu pai fez ali, pôs uma sementinha em você, que pode frutificar ou não, né? E se essa sementinha não for das melhores, que tiver aí já uns 25% de comprometimento, se você não regar com coisas boas, logicamente vai começar a aparecer os espinhos. Então, dessa maneira, talvez que eu esteja falando, você esteja entendendo que não dá para comer esse tipo de alimento com frequência. Não dá e depois não adianta chorar, né? Porque só comigo, porque que aconteceu comigo. E isso está nas nossas mãos, mais às vezes do que o controle emocional, tá? E aí, gente, o que de bom eu tenho que comer? Os estudos demonstram, e a minha prática clínica, que nessas dietas que eu acabei de mencionar, eu preciso ter 500 gramas, pelo menos, ao dia de frutas. 3 porções de frutas, vamos colocar assim, pelo menos, diferentes. Não é difícil de você comer. E as frutas que eu vou falar agora, que seria o abacate, as frutas vermelhas, o mamão, que são que tem vitamina A, a manga, é importante. A maçã, importante. Anotem aí, gente. Será que é muito caro? Fazem as frutas da época, vê o que está na época agora. E começa com morango, agora está na época que está barato. Né? Lógico, se você não compra orgânico, vamos tirar esse agrotóxico. Eu já ensinei nos meus posts como é que você pode tirar esse 90% dos agrotóxicos. Então, gente, vinagre de maçã, o bicarbonato, a gente consegue remover aí grande parte de agrotóxicos. Então, uma maçã por dia, qual o problema? É riquíssima em fitoquímicos. Uma fruta amarelada, que pode ser a manga, pode ser... mas manga tem índice glicêmico alto. Mas lembra, a gente vai comer um pedacinho. Ou então é o mamão, ou então é a cenoura, que também é rica em vitamina A, melhora o sistema imunológico. Então eu preciso desses alimentos. Além disso, eu quero que vocês coloquem uma porção ao dia, gente. Muito embora precisamos comer também 500 gramas de vegetais crus e cozidos, mas entre os vegetais tem
as crucíferas. As crucíferas são fundamentais. Brócolis, couve-flor, repolho, couve de Bruxelas, seja lá o que for dessas daí, você pode consumir qualquer uma, mas uma porção ao dia, ou pelo menos com mais frequência que você puder. E quando a gente fala de 500 gramas de vegetais, eu não estou falando de 2 folhinhas de alface, uma rodelinha de tomate, que grande parte das pessoas, né, fingem que come vegetais. Não, a gente não tem que fingir, a gente tem que comer uma quantidade de um prato de mesa no almoço e um prato de mesa no jantar. Se você tem algum refluxo, um problema gástrico que não pode comer cru no jantar, come cozido, espinafre, come couve, come brócolis, enfim, mas tem que comer uma quantidade boa. Quando a gente fala cozido, é pelo menos um pires de chá, um prato de sobremesa no almoço e no jantar dos cozidos e um prato de mesa dos crus. Então, aí na sua região, o que que tem? O que que é mais barato? Eu não estou falando para vocês fazerem uma comida cara, mas isso tem que ter. Lembra que eu falei, a dieta para diminuir o risco de câncer tem que ser basicamente plant-based. Então, 500 gramas de frutas, 500 gramas de vegetais, isso é importante, tá? Principalmente contendo isso. É riquíssimo em fitoquímicos, né? E são anticancerígenos. 15 gramas de sementes e castanhas. Pode ser semente de abóbora, de gergelim, de girassol, semente de chia, semente de linhaça, né? Excelente. Castanha do Pará, castanha de caju, castanha, amêndoas, nozes, tudo isso. Baru, que é uma semente nobre. Então, 15 gramas ao dia dessa gordura boa. Não esqueça do abacate, eu falei já, hein? 2 litros de água por dia. A hidratação também é fundamental, tá, gente? Não esqueçam dela, tá? E especiarias. Eu quero que vocês temperem as suas comidas com temperos naturais. As especiarias também nos ajudam muito, não só a conferir paladar, mais sabor, mas também tem muitos fitoquímicos. Então a cúrcuma, né, o açafrão, o gengibre, o orégano, o alecrim, a salsinha, o coentro, isso tudo é muito importante. E isso pode ser utilizado a cada gosto, conforme seu gosto, um pouco mais disso, um pouco menos daquilo, e vai evitar que você ponha tanto sal, né? Sem dúvida nenhuma, isso te ajuda muito também a agregar mais valor nutricional naquilo que você está comendo. Tomate, riquíssimo em licopeno, molho de tomate, sempre tempere com azeite de oliva, o molho de tomate e orégano. Olha que maravilha, que delícia, porque a gordura, o azeite de oliva como gordura boa na sua refeição vai potencializar a absorção do licopeno, ainda mais quando ele está concentrado na forma de molho. Não esqueçam disso, gente. Molho de tomate, excelente. Suco de tomate, quem pode tomar também é bom, tá? Ou então basta consumir tomate. Chá verde, excelente antioxidante, ele tem vários polifenóis, epigalocatequina galato, que é um antioxidante, anti-inflamatório, potente, muito mais que a vitamina C, inclusive. Maravilhoso, tá? Então, chá verde, só não pode tomar, às vezes, quem tem uma pressão alta, né? Ou quem tem alguma sensibilidade ao chá verde. Caso contrário, ele é muito rico, o chá verde. Assim como algo que eu vou falar para vocês, que o chocolate amargo. Sabia que ele é rico em polifenóis? Então ele é muito bom também. Dá para comer um pedacinho de chocolate amargo. Tem uma ação anticancerígena. Araújo Dirce Maria fala: doutora Roseli, os leites vegetais podem? Podem. Eles não têm fator de crescimento, IGF-1. Leite de amêndoa, inclusive, são a base dessas sementes. Agora, dá uma olhadinha no rótulo, vê se não tem muita substância química. Ou então faz caseiro, né? O leite de coco, um leite de amêndoa, um leite de castanha, pode ser, tá? Quanto mais clean, caso você for comprar industrializado, melhor. Bernardo Sônia, a farinha de aveia também não é... Não, a farinha de aveia, veja bem, dá para ser usada. Eu só tô falando dos farinhas, dá para ser usado, tudo com moderação, gente. Farinha de aveia, farelo de aveia, rico também em fibras. A farinha de aveia a gente usa com farinha de amêndoa, dá para você usar. O que eu tô falando de farináceos
é tipo assim, sabe? Muita farinha de trigo, principalmente. Ela é a pior de todas, a que tem mais contaminantes. Aliás, a Anvisa até permite de resto de insetos, né? Não sei se vocês sabem, né? Muito só farinha de arroz, porque aumenta muito o índice glicêmico. Então, geralmente, a farinha de aveia, ela já é uma farinha com um pouco mais de fibra, mas mesmo assim, combina ela. Combina com farinha de amêndoa, combina com uma farinha de coco, combina com alguma gordura boa para baixar o índice glicêmico. Ela não tem glúten, porque vocês sabem que hoje a gente tem já algumas as farinhas de aveia que são isentas de glúten. E você pode combinar com farinhas à base de gordura, tá, Bernardo? Para não aumentar o índice glicêmico. Ângela, oi, eu troquei leite de vaca por leite de amêndoa. Ótimo, Ângela. Vamos lá, Flávia. Flávia Camargo, olha aqui. Olá, tudo bem? Semente de abóbora, excelente, muito boa, isso mesmo. Todas as sementes, pode fazer um rodízio entre elas, pode fazer, eu ensino muito, fazer uma granola, colocar polvilhar em cima da salada, fica maravilhoso. Isso faz uma modulação hormonal, é rico em vitamina E, que também tem ação antioxidante. Quando a gente fala antioxidante, a gente diminui a oxidação, diminui o excesso de radicais livres no nosso organismo. Isso é importante para a redução do câncer de mama, tá? Além disso, eu preciso falar, falei já do azeite de oliva, dos poderosos tubérculos, raízes. Eu não posso deixar de falar do meu queridinho inhame. Inhame, gente. Pode congelar leite vegetal em doses menores? Lógico, Desirê. Você pode congelar em forminhas de gelo, cubinhos de leite vegetal, fica ótimo. E pode fazer leite de inhame, também é muito bom. Doutora, para quem tem hipotiroidismo, pode tomar chá verde? Eu diria para você que não há problema desde que você não abuse demais do chá verde, né? Mas pode tomar sim, tá? Não com tanta frequência, mas dá para tomar um chá verde sim. A mesma coisa da questão da couve, muita gente me pergunta com hipotiroidismo. Faz o branqueamento, posso tomar suco verde? Não tem problema, dá pra gente tomar, mesmo tendo hipotiroidismo, desde que não seja com tanta frequência, nem tanto, mas pode tomar, tá? Inhame, gente, maravilhoso, melhora a imunidade, também ele é um modulador hormonal, e dá para você introduzir na sua alimentação de diversas formas, né? Na forma de leite, um creme de espinafre com inhame, coloca ele para engrossar aí na sopa, ou no molho de tomate, ou eu ensino a fazer pasta de frango, pasta de atum com inhame, maravilhoso, dá para colocar, tá? Então inhame, ou então mandioca, ou a batata doce, arroz integral, quinoa, é outro cereal integral ótimo também, dá pra gente consumir, tá? E essas são esses são os principais alimentos que eu gostaria que você incluísse na sua alimentação. Além disso, a gente tem alguns suplementos que eu também combino com essa alimentação, que tem comprovação científica com relação a ajudar nessa questão da prevenção do câncer de mama. O ômega 3, lógico, não pode faltar. O EPA com DHA de boa qualidade, livre de metais pesados, né? Geralmente duas cápsulas ao dia, né? Sempre em horários diferentes, sempre com a comida, que ele melhora a biodisponibilidade, cápsulas de 1 grama. Então, EPA com DHA, maravilhoso. Araújo fala, doutora, fiz hoje seu pão de espinafre, ficou uma delícia. Tá vendo só? E é por isso que eu sempre passo para vocês essas receitas que tem ingredientes saudáveis, que são fáceis de fazer, para você não tirar o prazer de se alimentar, mas ter bons hábitos alimentares. Isso que você estenda para toda a sua família. Eu estou falando aqui hoje para prevenção de câncer de mama, mas isso vai prevenir qualquer tipo de câncer. Qualquer tipo, gente. Vocês pararam já para pensar que essa alimentação pode se estender para a família? Qual é o problema? Nenhum. E é isso, não pode dificultar. A gente tem que tratar bem aquela pessoa que a gente ama. Agora, diferente é se a pessoa não aceita ser ajudada. Porque eu ajudo só quem quer ser ajudado. Não é verdade? Agora, se a pessoa não tem a menor importância, não quer saber de se ajudar, quer comer o que quer, a hora que quer, o quanto quer, então é o que eu falei, quem cuida da sua morada, do seu corpo,
cada um tem que cuidar por si. Mas é importante você multiplicar essas informações, né? Principalmente porque a gente fica muito triste quando aquela pessoa que a gente ama, que está do nosso lado, não se cuida, né? E você sabe o que pode levar ela a ter. Então, olha, eu vejo aqui um marido assistindo a live, porque vai passar informação para a mulher que talvez não possa assistir nesse momento. Olha que bacana, esse companheirismo. Isso é muito lindo de ver. É isso que a gente precisa, essa solidariedade, é se dar as mãos, é poder se ajudar. A gente tem que construir um mundo melhor, um mundo com menos doença e com acesso à informação, que é o que eu tento passar para vocês, é compartilhar essas informações para a gente poder estar fazendo com que as pessoas adoeçam menos e tenham mais saúde. É isso que a gente precisa, pessoas mais saudáveis, fisicamente, mentalmente. O quanto abala uma família quando a mãe, a avó, a tia fala, tô com câncer de mama. O quanto é pesado saber que você tem um câncer, seja lá onde for. E ainda eu digo para vocês, o câncer de mama é um câncer que você, descobrindo a tempo, né, você vai virar a página desde que você descubra a tempo, faça a remoção dele e vida que segue. Vai fazer um acompanhamento por um tempo e vida que segue. Muito pior em outros lugares. Câncer na mão em nenhum lugar, mas na mama ainda, eu digo para vocês que é o menos ruim, vamos dizer assim, porque tem como você remover, desde que você, como eu falei, repito, que você descubra a tempo, por isso que os exames são importantíssimos, e aí você vai se cuidar, fazer todo o controle e pronto. Hoje a gente tem próteses maravilhosas. Enfim, eu tenho a minha ginecologista que já fez live comigo, que teve câncer de mama. Então, gente, mas o peso dessa doença é muito grande. Então é importante você estar prevenindo isso. E a gente, quantas coisas que eu estou falando aqui, será que é difícil o que eu estou falando? Será que é impossível você fazer isso? E eu não estou dizendo nem para você fazer 100% disso todos os dias, mas na maioria dos dias. Uma vez ou outra eu vou comer um churrasco, uma vez ou outra eu vou, sei lá, tomar um vinho, uma vez ou outra, eu mesmo gosto de uma vez ou outra tomar o meu vinho. Uma vez ou outra eu vou comer o doce, mas agora todo dia eu vou me cuidar. Eu vou levantar amanhã e vou começar a fazer exercício. Eu vou no mercado e vou escolher os alimentos que eu tenho que comer, que eu tenho que trazer para casa. Eu vou prepará-los de uma maneira, eu vou me organizar, porque a mulher tem 1001 coisas para fazer. Tem que ter planejamento e organização. Eu insisto também muito nessa questão. Suplemento, gente, ômega 3, vitamina D, não dá para ficar sem, nem níveis baixos, pelo amor de Deus, de 50 a 60 nanomols por decilitro. Zinco, magnésio, selênio e vitamina C. Lógico que eu tenho que verificar os níveis, tá? Mas esses minerais são super importantes, tá? Zinco, magnésio, selênio e vitamina C. Tem que estar em níveis adequados. Eu também dou a nível de suplementos a curcumina. O chá verde, se você não pode tomar, pode ser na forma de suplemento. De repente, epigalocatequina galato, né? Ele está livre aí da cafeína. Resveratrol, maravilhoso, anticancerígeno, antioxidante, anti-inflamatório. A gente também tem na versão Vinoxin, que é também retirado da semente da uva, também ótimo. Indol 3-carbinol para modular a parte hormonal e probióticos se necessário. Então, esses são os principais suplementos que eu uso. Lógico, tem outros, mas cada caso é um caso. Então, eu acho que é importante a gente sempre fazer essa avaliação individualizada, como eu falei para vocês. Agora, resumindo, gente, eu tenho 10 minutos. Resumindo, a prevenção primária vai evitar o adoecimento. É isso que eu quero, antes da doença se instalar. Então, tudo isso que eu falei é prevenção primária. Além de fazer os exames, alimentação, exercício físico, controle de estresse, reparo do sono, tudo isso. Isso é prevenção primária, tá? E a prevenção secundária é você ter o diagnóstico precoce, fazendo os exames e se cuidando o mais rápido possível, né? Alimentação como uma arma protetora nossa,
né, com todos essa riqueza de fitoquímicos. 500 gramas de frutas, 500 gramas de vegetais, gorduras boas, especiarias, toda essa riqueza da alimentação. Lembrando que a gente precisa também desse suplemento, se for o caso, evitar o excesso, né, de farináceos, de açúcar, de ultraprocessados, de bebida alcoólica. O papel da saúde intestinal é super importante, da sua microbiota para regulação do estrogênio, tá? Equilíbrio hormonal natural é importantíssimo, tá sempre atento aos exames para poder fazer esse equilíbrio por causa da influência que os hormônios exercem sobre a glândula mamária. O impacto do sono, como é importante o sono reparador, do estresse, né, do sedentarismo, levando você a ter até uma modulação na parte emocional melhor, num equilíbrio hormonal melhor, né, numa redução da resistência insulínica, na redução da gordura corporal. Isso é fundamental. Ana, tá sem som? Meu Deus do céu, só falta essa. Cadê o áudio? Ai, meu Deus. Mas agora acabou? Gente, não pode ser, né? Ai, só falta. Mas até agora eu falei direitinho. Me fala se são só as duas que tá sem áudio. Oi. Faz pra mim assim, ó. Está ok. Araújo, pelo amor de Deus, entrou. Gente, estou escutando normal. Eu ia me dar pelo amor, depois de toda a live empenho aí. Além disso, a saúde emocional e espiritual. Gente, é muito importante a gente ter fé. Não importa a religião que você tenha, não importa da forma que você ama e teme a seu Deus. Importa que você tenha essa elevação, essa fé, ele está por cima de nós. E você tem que acreditar no impossível. Acredite no impossível, mas isso só é possível para quem tem fé. Então a gente precisa ter esse estímulo espiritual, né? É muito importante isso. Relacionamento, não se isolar, né? O relacionamento também com pessoas. Eu vejo muitas mulheres que ficam sozinhas, que às vezes perdem o marido, ficam viúvas, os filhos estão cada um na sua casa e ficam isoladas, vão ficar deprimidas e vão adoecer. E tem mais risco de ter câncer, principalmente câncer de mama, tá? E essa questão do autocuidado, a gente sabe que os exames são importantes, fazer todo o rastreamento, você é a melhor médica sua, se você vê que tá algo anormal, fazer o exame de toque toda vez que você tomar banho, né? Não ter esse preconceito de lidar com o seu próprio corpo. Gente, isso é muito importante, afinal é seu corpo, sua morada, e você vai ter que cuidar dele até Deus quiser, até o último dia da sua vida, até o último segundo da sua vida. Por isso, gente, cuidem do seu corpo. Não tem como você desconectar, né? Daqui pra cima eu faço a minha vontade, daqui pra baixo eu engoli problema do meu corpo. Não, é você, é o seu corpo, é sua morada, né? Seu terreno biológico. Agora vocês vão aprender essa palavra, terreno biológico. Eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou adubar com esses alimentos bons, porque eu sei que isso vai florescer de alguma maneira. E é isso que eu quero, através dessa live, é chamar a atenção de vocês, tá? Então, não tem um alimento que vai fazer com que a gente fala, esse é o anticancerígeno, né? Esse vai fazer o milagre. Não, essa somatória de alimentos, de alimentação, é a somatória de coisas boas, né? Energia boa, pensamento positivo. É isso que eu quero para vocês, sabe? Mesmo você que está enfrentando esse desafio, Deus dá às vezes esses desafios, não é por acaso. O dia de amanhã Ele vai te falar por que você está tendo que enfrentar isso na sua vida, né? Então a gente tem que agradecer todos os dias, com problemas ou sem problemas, porque eles às vezes são grandes aprendizados para nos fortalecer, para nos ensinar, por trazer para a gente algum ensinamento, e que Deus colocou no nosso caminho, para a gente, por algum motivo, enfrentar, né? Então, eu espero ter ajudado vocês nessa live.
Eu quero que vocês que estiveram comigo até agora, né? Eu agradeço muito. Se precisar, escutem essa live outra vez. Compartilhe ela, repliquem ela para quem você acha que é necessário, né? Eu tô aqui só para ajudar no que for preciso, ajudar com a sabedoria que Deus me deu, eu acho que a gente aqui é só instrumento dele, né? E se ele me deu essa capacitação, essa missão de vida que é o meu trabalho, eu tento exercê-la da melhor maneira possível todos os dias da minha vida. Então, gente, com grande prazer que eu faço essa live para vocês, todas as outras, lógico, mas especialmente para essas mulheres que eu sei que sofrem tanto, que às vezes não têm acesso à informação, não tem uma assistência adequada, não tem às vezes uma família que apoie e estão aí sofrendo. E aí, às vezes eu sei que com essa ajuda, com essas dicas, elas podem melhorar assim qualidade de vida. Então, gente, de coração que eu tô falando isso para vocês. Eu até acabo me emocionando porque a gente sabe que o quanto isso é importante para muita gente, né? Então, Deus que abençoe todos vocês. Um beijo grande. Eu vou ter que acabar a live para mim poder gravar. Afinal de contas, eu sei que tem muitas mulheres que precisam dessas informações. É com muito carinho que eu faço cada uma das minhas lives. E tô aqui todos os dias. E se Deus quiser, amanhã nós estamos juntos outra vez, hein? Tá? Um beijo grande para vocês todas. Fiquem com Deus, tá? Muito obrigado por tudo. E quem eu não respondi, gente, eu sei que eu fiz algumas perguntas, fizeram algumas perguntas aqui, mas eu acho que todas eu respondi no conteúdo da live. Mas se tiver qualquer outra pergunta que vocês queiram fazer sobre o tema, fico aqui à disposição de vocês, tá bom? Gratidão é minha de poder estar tendo vocês aí do outro lado, dando tanto carinho, tá? Eu só tenho essa maneira de agradecer tudo que vocês também fazem por mim, tudo que vocês emanam, né, de energia boa aí pra mim e pra toda a minha família. Um beijo grande. Até, gente, até a próxima, ou melhor, até amanhã. Uma boa noite pra vocês. Que Deus abençoe.